Em 2012, um jovem garoto francês espantou o mundo pelo talento e pelo futebol clássico apresentado. No ano seguinte, ele mostrou que ainda ia fazer muito mais no mundo da bola, que estava apenas começando e que, em pouco tempo, faria história com uma carreira incrível. Paul Pogba tinha um hype fora do normal. Um estilo diferente tanto de corte de cabelo quanto de jogo, o fez ser querido e aclamado por vários fãs de futebol que até imitavam suas comemorações e penteados. Porém, 10 anos depois, é até difícil de acreditar que enfim levou esse cara, que era uma grande promessa. Depois de algumas lesões, ele foi ladeira abaixo, e nos últimos dias, Pogba andou mexendo com algumas paradinhas que não devia. Andou usando o suco, e agora sua carreira está prestes a terminar de forma antecipada e com um final trágico. Por isso hoje, você vai conferir o porquê Pogba será banido do futebol. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Não há como negar, Paul Labile Pogba tinha tudo para ser um dos grandes nomes do futebol na atualidade. O cara era um capitão nato com imposição dentro das quatro linhas. Um verdadeiro ícone com estilo único e inovador. Dentro ou fora de campo, ele chamava atenção e era sempre o centro das atenções. Filho de pais guinenses, Paul Pogba nasceu no dia 15 de março de 1993, na França. Pode-se dizer que ele faz parte de uma família de jogadores, já que seus irmãos mais velhos e gêmeos, o Florentin e o Mathias, também se tornaram profissionais. No caso de Paul, desde criança ele sabia que se tornaria um jogador de futebol. Sua paixão pela bola era algo mágico. Ele vivia mostrando sua habilidade pelas ruas e pelas quadras do bairro onde morava. Às vezes, até dentro da própria casa. Primeiro, ele começou jogando pelo time juvenil do Torcy. Depois, foi para o Le Havre Sub-17, até que o Manchester United o contratou em 2009 para integrar as categorias de base. Por lá ele causou um impacto imediato, marcando gols, dando assistências, fazendo belas jogadas e enchendo os olhos da torcida dos Red Devils. Com isso, ele conseguiu subir para o profissional e fez alguns jogos por lá, até que a Juventus de Turim contratou o garoto a custo zero na temporada 2012-13, e a história do Pogboom começou de vez. Pogba pra lá, Pogba pra cá, o mundo do futebol só falava nesse nome. Ele era um meia alto, de grande força física e espírito de liderança. Além das características psicológicas e físicas, de muito bom de fora da área, além de ser um jogador com faro de gol e capaz de fazer jogadas espetaculares. Seu estilo de jogo e porte físico causaram comparações com um dos maiores meias da história do futebol francês, o Patrick Vieira, e até mesmo com o craque marfinense Yaya Touré. Em 2013, Paul Pogba foi eleito o Golden Boy do ano, prêmio dado para o melhor jogador jovem abaixo de 21 anos no mundo. E o motivo foi porque ele fez diversos golaços e jogadas magistrais pela Juventus. Occhio ancora al Navarro, poi il numero di Pogba, Pogba calcia su Andanovic, palla che si impene e termina sul fondo dopo un Pogba. Nos anos seguintes, Pogba continuou fazendo jogadas e lances incríveis, conquistou títulos e ganhou o coração dos torcedores da velha senhora. Ele que foi responsável por viralizar a comemoração do derby no futebol. Em 2016, aos 23 anos, Pogba foi contratado novamente pelo Manchester United por 105 milhões de euros e se tornou o jogador mais caro da história do futebol naquela época. A expectativa era de que ele despontasse de vez como um dos grandes craques do planeta, fazendo parceria com Zlatan Ibrahimovic, mas não foi exatamente o que aconteceu. Comeu oscilou bastante com a camisa do United, e o futebol que encantou o mundo teve espaço para a fama de desinteressado. Em 2018, ele até foi um dos heróis franceses para o título de campeão do mundo. O país ficou maravilhado com seu desempenho e ele se tornou ídolo por lá. Só que nos anos seguintes, o futebol dele desandou. Foram raras as boas atuações de Pogba, e uma série de lesões e problemas musculares começaram a aparecer. Desde o Mundial, ele perdeu cerca de 96 partidas por motivos de lesão de 2019 a 2022. Antes da Copa do Mundo do Catar, Pogba retornou para a Juventus de graça com a promessa de escrever páginas inesquecíveis na história do clube, mas como estava tendo problemas musculares, ele pagou um feiticeiro para ele proteger de mais lesões e que ele conseguisse jogar o Mundial. Só que segundo o irmão Mathias Pogba, o volante pediu para o feiticeiro prejudicar a carreira de Kylian Mbappé e sabotar suas partidas, porque o jovem jogador do PSG estava em ascensão, e essa fama dele prejudicava o hype do Pogba, que até o momento era o melhor jogador francês do mundo. Só que o irmão estava envolvido com criminosos para extorquir o Paul Pogba. No fim, o Mathias Pogba acabou sendo preso. Mas o drama do jogador da Juventus não parou por aí. Ele sofreu outra lesão e ficou de fora da Copa do Mundo de 2022. Teve mais um monte de lesões no joelho durante os treinamentos e fez apenas 10 jogos na temporada 22-23. Na atual temporada 23-24, o drama de Pogba parece não ter fim. Isso porque na primeira partida da Juve pelo campeonato italiano, eles enfrentaram a Udinese. O
Pogba nem entrou em campo, ficou esquentando o banco e mesmo assim foi sorteado para fazer o exame antidoping. O teste é utilizado para descobrir se o atleta está utilizando alguma substância ilícita para competir. Ele é feito com urina, já que é através dela que são eliminadas substâncias tóxicas ao organismo. No exame, o resultado mostrou que Pogba tinha testado positivo para a testosterona, hormônio sintético que é proibido no futebol. O Rodrigo Góes deu o veredito. Fake Natty! Pois é, o Pogba usou o suco. Com o uso dessa substância, ele teria muitas vantagens comparado aos outros jogadores, porque o hormônio melhora o desempenho físico, gerando mais força, explosão, melhora na recuperação e mais um monte de coisas. Claro que também tem alguns riscos à saúde na utilização da testo, só que o veredito foi dado. O volante negou a acusação e disse que não ingeriu nenhuma substância a benefício próprio. Ele pediu a contestação e fez o exame de contraprova, mas o resultado saiu e o veredito continuou o mesmo. Fake Natty. Pogba segue tentando se defender e diz que tudo não passa de um mal entendido, e a substância que ele tinha ingerido, na verdade, foi apenas um suplemento que o médico amigo dele o receitou para que ele se recuperasse de suas lesões. Se for comprove que não teve a intenção de ingerir a substância, deverá ficar 2 anos afastado do esporte. A pena pode chegar a 4 anos caso seja provado que o jogador teve a intenção de isso acontecerá se a punição imposta ao meia for acima de 6 meses. A probabilidade de que, se a defesa apresentada pelo atleta nos próximos dias não for suficiente, a sanção seja por 4 anos. O tempo pode ser diminuído pela metade ou reduzido em meses se Pogba conseguir provar que o uso foi de forma involuntária e que a utilização da substância foi em um período fora de competições. O clube italiano já disse que não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Aparentemente, está convencido de que sua equipe médica não cometeu nenhum erro durante os vários tratamentos de lesões de Pogba em Turim. Mas de qualquer forma, essa segunda passagem dele por lá já está sendo desastrosa e vergonhosa. A brasileira Rafaela Pimenta, que é empresária de Pogba, disse ao portal GE que ele nunca quis infringir as regras, mas evitou dar detalhes do assunto. Agora, o jogador ficará afastado até que a punição final saia. Enquanto isso, nós, amantes de futebol, ficaremos imaginando quão bom esse meio-campista poderia ter sido. Pogba conquistou títulos importantes no mundo da bola, principalmente na Itália, onde levantou 9 canecos com a Juve. Na Inglaterra foram 3 nas 2 passagens pelo Manchester United, e o título mais especial de todos foi a Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa, onde ele foi um dos protagonistas do time e fez a engrenagem rodar por lá. Ele era a hora do Kevin De Bruyne, e antigamente ele era 10 vezes melhor do que o belga. Falei tô leve. Paul Pogba era um jogador inteligente com vários recursos, como passes e lançamentos diferenciados para seus companheiros de equipe, graças a uma visão de jogo incrível que o tornou um grande assistente. Siga só nesse passe para o gol do Antoine Griezmann. No ataque, ele sempre apoiava bem e marcava alguns belos gols de fora da área, como esse na Euro 2020. Benzema vurdu. Çakadan döndü. Şimdi Pogba. Pogba! Paul Pogba! Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Paul Pogba! 75-3-1. Müthiş vurdu. Fora de campo, ele tinha um hype único. Era querido pela garotada pelo estilo e personalidade, principalmente no game FIFA. Mas Pogba colocou tudo a perder depois que começou a negligenciar sua carreira. Para piorar, se meteu em várias polêmicas desagradáveis que acabaram manchando ainda mais sua imagem e nos deixando com aquela triste sensação de o quão bom ele poderia ter sido. Agora com 30 anos de idade, ele pode ficar longe dos gramados por 4 anos e praticamente se aposentar do futebol. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.